Quando decidiu abandonar a administração, que era algo que não dava dinheiro e satisfação suficiente, Renata Nunes começou a se perguntar em que área deveria empreender. Não foi uma decisão fácil. Poderia ser na gastronomia e em meia dúzia de segmentos para os quais ela considerava que tinha aptidão. Estudou e escolheu a estética e a beleza. O atendimento em domicílio no início foi substituído por uma presença fixa em um empreendimento que montou com o apoio do marido, o Estúdio Renata Nunes, que logo ganhou fama e a preferência de muitas mulheres, também por ter uma profissional de epilação. Conheça agora o negócio dos sonhos da mulher que deu uma volta de 180 graus na carreira para se realizar profissionalmente. Sou Renata Nunes, proprietária do Estúdio Renata Nunes. Aqui no estúdio, eu pessoalmente faço epilação, design de sobrancelha, extensão de cílios, renovação podal, renovação corporal. Esses são os que eu ofereço. Design com tintura, né? Design de sobrancelha com tintura, enfim. E eu tenho parceiros aqui, né? Eu tenho uma pessoa contratada, que é a recepcionista, mas o restante dos profissionais são todos parceiros. São os cabeleireiros, tem um especialista em corte, um especialista em mechas, 3 auxiliares deles. Tem a nail designer, que é a Larissa, com mais 2 manicures de unha tradicional mesmo. E tenho outras que vêm esporadicamente. Então eu tenho uma para limpeza de pele, uma parceira para limpeza de pele, que é a Bárbara. A Thaís, que é a epilação a laser, que tem um dia de laser aqui no estúdio, um laser day. E tem parceira para micropigmentação de sobrancelha. A epilação, a diferença básica de epilação para depilação, que foi o que popularizou, é que a epilação é o nome correto para remoção do pelo desde o bulbo, desde a raiz. Então, quando você remove o pelo inteirinho e tem inclusive a massinha no final. Essa é a epilação, é a que remove o pelo por inteiro. A depilação é tudo que corta o pelo rente à pele. Então, no caso de navalha, lâmina, tesoura. O investimento primordial para mim foi em conhecimento. Primeiro de tudo foi adquirir conhecimento, que é o que me dá segurança. Então eu busquei adquirir pelo menos o mínimo de segurança nessa área, que eu fizesse o básico, mas o básico muito bem feito. Então, para mim, o principal investimento foi no conhecimento, em informação, em conhecimento técnico, para então eu seguir. Acredito que a principal dificuldade assim, de empreender nessa área é a captação de cliente mesmo. Porque no ramo de estética não é como, sei lá, uma padaria que você entra em qualquer uma que tenha uma fachada bonita e pareça limpinha, né? Você entra e pede o produto. É diferente. O ramo de estética vai muito de confiança mesmo da cliente. Então, no mínimo, eu preciso conquistar a primeira para que ela me indique, que a segunda confie nessa indicação e venha conhecer o meu trabalho. Então, o primeiro, né, a principal dificuldade é nisso, é na captação de cliente, que ela se sinta realmente, confie, segura, goste muito do nosso trabalho e indique para suas amigas, para o seu ciclo. Hoje, o estúdio conta com uma recepcionista, uma epiladora, design de sobrancelha extensionista, né, que sou eu. Tenho 2 cabeleireiros, 3 auxiliares de cabeleireiro, uma nail designer, 2 manicures tradicionais. Essa é a equipe fixa aqui. Mais 3 parceiros que vêm de tempo em tempo, vêm atender aqui com especialidades específicas também. Para eu sair de casa, né, do meu estúdio em casa e trazê-lo para um ponto comercial, eu utilizei muito do plano de negócios do Sebrae, de um site do Sebrae que tem um plano de negócios lá. Então a gente usou como base esse plano de negócios do site do Sebrae para fazer o nosso. Então eu tanto utilizei ele para abertura do ponto comercial aqui, que foi fundamental para mim, que eu tive real conhecimento mesmo do que eu ia precisar em termos de recurso financeiro. Sem ele era só na base de achismo, né? Vinha na minha cabeça, às vezes anotava e tudo, mas quando você vai fazer o plano de negócio, você vê realmente a amplitude que é tudo o mais que você vai precisar, que de repente não estava na tua cabeça. Então, o plano de negócio me deu essa base sólida mesmo para eu saber exatamente onde que eu estava pisando, quanto que eu ia precisar,
para eu poder iniciar. E o que me deu a segurança foi justamente isso, porque nele contempla a reserva de caixa justamente para esses primeiros meses que costumam ser mais difíceis, que o negócio vai engatinhando. Então, foi o que me ajudou realmente a segurar a onda nesses primeiros meses e iniciar com mais tranquilidade. O meu esposo, inclusive foi ele que pesquisou esse plano de negócios no site, que ele viu o potencial, eu trouxe ele aqui, ele viu a estrutura como que era no início, que quando eu cheguei, saí de casa, inclusive por uma desavença nossa, que tinha a ver com isso também, tinha a ver com o lado profissional, de eu voltar a contribuir em casa, que estava muito pesado para ele e tudo. Então eu resolvi tomar uma atitude. Então eu saí, vim até aqui, vim no comércio de um modo geral, aqui na rua mesmo, sem rumo, e não tinha nada disponível. Só que aí, nesse local aqui eu parei e vim, aqui tem a parte de baixo das lojas e tem uma rampa que dá acesso às lojas aqui em cima. Então eu parei aqui embaixo e subi a rampa, foi quando o proprietário me abordou, o Carlos. Eu expliquei para ele a minha necessidade e tudo, ele estava com a primeira loja, que foi a minha primeira aqui, anterior, que era de 15 metros quadrados, mais o banheiro que ele construiu para mim, porque tinha realmente a necessidade de ter um banheiro, né, no nosso ramo. Mas quando eu vim, só tinha um contrapiso e uma parede de alvenaria. Eu pensei, nossa, como que eu vou convencer meu esposo, né, para eu vir, dele concordar. Não diz não que ele tem que permitir, mas no casamento a gente precisa da concordância no mínimo, né, das duas partes. Então, eu vim, visitei, conversei com ele, vi valores e tudo, e cheguei em casa e contei para o meu esposo a respeito dessa ideia. Trouxe ele no dia seguinte para poder ver também. Aí, assim, com muito medo, ele é bem medroso, assim, nesse quesito de investir, de meter a cara, inclusive num local que estava só no contrapiso e com uma parede só, né, de alvenaria. Então, não dava para ver como que ficaria de fato no final. Mas ele apostou, ele acreditou também na minha ideia, acreditou em mim e ele foi o primeiro, né, que me apoiou e ele foi quem pesquisou essa planilha no Sebrae, esse arquivo, né, do plano de negócio no site do Sebrae e me ajudou. Além disso, foi através do nome dele, foi que eu peguei o financiamento que ficaria com a taxa melhor do que com o meu. Então, nós usamos o nome dele para o financiamento, para esse investimento inicial. Sobre concorrência, aqui é muito interessante que tanto eu quanto os outros 3 parceiros, a gente pensa muito parecido com isso, muito igual, assim, nesse sentido. A gente não tem medo de concorrência, não é algo assim que nos assusta. Por quê? Porque a gente se julga melhor que todo mundo? Não, de jeito nenhum. Inclusive, a gente continua em constante estudo, aprendizagem, desenvolvimento. Mas o que a gente imprime não são no atendimento, no serviço prestado, não são todas as pessoas que conseguem. Então, assim, tem um local muito chique aqui próximo e tudo, que uma cliente nossa foi e ela nos deu esse feedback sem a gente nem saber que ela tinha ido lá, que serve champanhe e tudo, é bem refinado e tal, mas não tem o amor, não tem esse calor que a gente tem aqui, essa proximidade. Então, além da gente investir muito no serviço, no que a gente está entregando, a cliente sente segurança, sente essa segurança de que está na nossa mão, a gente não vai errar, não vai cometer nenhum vacilo com ela, né, com a pele, com o cabelo, com a unha. Mas é muito transparente esse amor que a gente sente pelo que faz. Cada um escolheu ser o que é aqui como profissional. E não foi uma opção financeira para ganhar dinheiro. Entendeu? Então isso fica muito, muito nítido para elas. O amor que nós colocamos no nosso serviço, no nosso trabalho, pode parecer clichê, mas é o que faz a maior diferença aqui para nós. Além do serviço, como eu falei, além da gente estudar muito para prestar um serviço de excelência, o sentimento que a gente entrega também faz total diferença para nós na conquista da cliente e na fidelização. Aqui, para a divulgação do negócio, eu utilizo muito grupos de WhatsApp, de toda a região. Mas o principal, inclusive, é o que eu injeto mais dinheiro, é no Google Meu Negócio. Que hoje até integrou com o Google Maps e tal, mas o que eu mais invisto é nisso. É onde os clientes mais encontram a gente através do Google. Nas outras redes, eu ainda estou trabalhando da maneira que eu posso. Todo início de negócio é difícil começar a pagar todos os serviços por todos os profissionais, especialidades. Então,
inclusive de divulgação e tudo mais. Então, no meu iniciozinho aqui, eu investi em panfleto e em cartão de visita. Esse material, inclusive, já acabou, mas o que mais funciona aqui é o Google e cartão de visita, claro. E no Instagram, eu vou fazer na medida que eu posso. Eu ainda não tenho uma pessoa específica para esse trabalho, um social media, por exemplo. Seria fantástico, mas eu ainda não tenho essa pessoa para fazer esse trabalho, ainda não podia arcar, né, com fazer esse investimento mensal, mas hoje eu já estou vendo a necessidade disso, porque quanto mais vai aumentando o fluxo de atendimento, menos tempo eu tenho para dedicar às redes sociais, que também são muito importantes. Muita cliente quer ver foto, quer ver resultado, quer ver isso, e é justamente no Instagram que a gente divulga isso. Eu decidi empreender porque eu não era muito satisfeita com a remuneração. E eu acho interessante que em muitas propagandas, né, em divulgações de faculdade, tudo fala-se, né, sobre um salto no salário quando você tem um diploma, nada, assim, claro que melhora, né? Mas na prática, eu vi que isso não é bem assim, não flui dessa maneira. Então, eu era bem insatisfeita com isso. Tinha graduação, tinha pós-graduação e não conseguia escalar, né? Ter uma renda crescente, vamos dizer assim. Por mais que, e aí eu decidi sair da área administrativa e para a área comercial. E ainda assim era difícil. Então aí eu decidi, principalmente por esse motivo e pelo meu desejo de ser mãe, de ter um pouco mais de liberdade com os meus horários. É por isso que eu decidi empreender. Quando eu já estava insatisfeita por isso tudo, eu comecei a pesquisar. Fiz uma oração mesmo, né? E falei, ó, só me guia, porque eu tenho algumas habilidades manuais, minha mãe sempre me ocupou muito com vários trabalhos, várias coisas manuais em casa mesmo, para evitar, né, que eu me enturmasse com o pessoal da rua e tudo. Ela tinha um certo receio com isso. Então, para me preservar, ela me ocupava aprendendo a fazer coisas. Então, eu tenho facilidade com trabalhos manuais, com cabelo e tudo. E fui pesquisar para ver o que ia brilhar meus olhos, né? Então, no site do Senac, foi que eu encontrei o curso de depilação, que é especificado lá, e que me brilhou realmente os olhos. Então, eu fui até lá, eu vi todas as informações, fui até lá para ter mais informação a respeito. E o meu primeiro passo foi esse, de fazer o curso para ver se eu ia realmente me identificar com a área e como que seria isso na prática. Eu fiquei bem aberta, assim, ao que meu coração, né, ao que Deus tocasse o meu coração mesmo. Como eu já tinha pensado em várias outras áreas, eu gosto muito de cozinha também, então já tinha idealizado outros projetos nessa área de cozinha, em coisas sem lactose, em bolinhos sem lactose, em mix de sementes. Então, assim, mas nenhum desses eu vi futuro, vi um longo caminho neles. E quando eu vi que a epilação, ela dependeria única e exclusivamente de mim, do meu trabalho e que a qualidade, né, o que eu imprimisse no meu trabalho, nas minhas mãos, eu teria fruto disso, né, diferente do ramo de alimentação, que eu ia depender, né, de muito mais pessoas, de que comprassem o meu produto, que eles conseguissem vender o meu produto para ter uma recompra. Então, seria algo muito mais dispendioso para mim. E eu não teria essa flexibilidade de horário. Então, foi por isso mesmo que eu esperei o que me tocasse mesmo, o coração, para decidir. O meu início foi através de atendimento em domicílio. Eu morava num prédio em Águas Claras, aí eu fiz uns cartõezinhos pequenininhos, assim, impressão A4 mesmo, contando a história, que eu havia concluído o curso e tal. Concluído o curso, então, quando eu estava iniciando, estava prestando esse serviço lá no prédio, que era atendimento em domicílio, expliquei tudinho, bonitinho, bem bonitinho, bem delicado,
coloquei no envelopezinho rosa, um adesivinho e coloquei em todas as caixinhas de correio. Imprimi também um maior, no A4, coloquei no hall do prédio, no mural. E assim eu conquistei 2 clientes fiéis lá. E aí todo mês eu atendi essas clientes. Ainda, né, já no final do curso, quando a gente já estava na parte prática, eu vi que eu já, pelo menos assim, não, o básico eu sei, vou começar a atender. Aí nessa etapa mesmo eu já comecei a divulgar, já comecei a atender lá. Aí era atendimento em domicílio, aí eu subia e descia elevador com maca e com a mala de... Eu tinha que começar de alguma forma, porque eu ainda estava da era CLT e não dava para simplesmente largar e me aventurar, né? Eu precisava de algo mais concreto, até porque eu contribuía, né, com as despesas da casa. Então, se eu deixasse tudo nas costas do meu esposo e a gente ainda construindo, então, enfim, ia pesar muito isso. Então, comecei mesmo CLT, eu atendia à noite essas clientes lá no prédio. Quando a gente saiu lá de Águas Claras, mudamos aqui para a região, né, para o Jardim Botânico, eu quis dar uma cara mais profissional. Eu não queria continuar atendendo em domicílio porque é muito dispendioso. Carregar maca, carregar mala com produto, com tudo. E acaba não dando tempo, assim, porque eu derreto a cera, não dá tempo de ela esfriar para eu ir para um outro atendimento. Então tinha algumas questões que não iriam viabilizar esse trabalho em domicílio ali no condomínio. Então, como no projeto da casa tinha um escritório, então eu acabei moldando, né, remodelando esse escritório para ser um ambiente profissional mesmo, mas dentro da minha casa. Então, esse início foi lá e eu dei uma cara mais profissional e comecei a divulgar e crescer mais, foi através desse espaço. Tinha minha identificação, minha logomarca e tudo. Então, eu divulguei ali mesmo dentro do grupo do condomínio para atrair as primeiras clientes de lá. Eu tinha que contar com o recurso que eu tinha na época, né? Então, assim, as minhas primeiras clientes, eu estou dentro de um condomínio, então eu preciso atrair primeiro quem mora aqui perto, né? Eu preciso que as pessoas aqui perto de mim saibam que eu ofereço esse serviço. Então, eu comecei com essa divulgação dentro do grupo do condomínio mesmo. Depois, eu parti para outros grupos aqui da região. Mas o meu foco principal era atender as clientes internas mesmo do condomínio. Com relação à inclusão social, isso não veio de berço, porque no meu convívio não tinha tanto, assim, vem de uma família bem tradicional e era cidade interior, então nessa época não tinha tantas pessoas assumidamente homossexuais, não tinha no nosso convívio, inclusive, mas assim, uma coisa que meu pai e minha mãe sempre nos ensinou e exigiu da gente é respeito. Então, respeito por tudo e por todos. Então, independente de qualquer coisa, de qualquer escolha, de qualquer orientação sexual, respeitar é essencial. Então, aqui no estúdio, por exemplo, temos homossexuais, temos uma trans, e são pessoas fantásticas, são pessoas maravilhosas, que hoje, inclusive, fazem parte mesmo. Assim, para mim, já está na veia, está no sangue já do estúdio Renata Nunes. E não tem tabu nenhum. Não existe, para nós não existe essa diferença deles homossexuais para heterossexuais para trans, são pessoas, não tem essa diferença. O estúdio Renata Nunes hoje representa para mim como é que eu posso dizer? Me dá uma satisfação enorme e uma sensação assim, de dever cumprido. Por hoje eu ter uma profissão, ter como dizer, falar, citar uma profissão que eu tenha. Porque com a minha formação, formada em gestão de negócios, a minha pós-graduação é inteligência de negócios. Então é uma área muito ampla. E toda vez que eu fazer cadastro básico mesmo, de falar qual que é a sua profissão, eu falava, não sei, pode colocar administradora. Mas eu não tinha algo assim mesmo de bater no peito com orgulho e dizer que eu sou epiladora, né? Eu sou isso ou aquilo. Então, hoje eu digo, eu sou epiladora profissional. Então, para mim, a maior realização pessoal no sentido profissional é essa. De que hoje eu tenho uma profissão para dizer que é minha. Para o futuro daqui do estúdio, eu vejo um espaço físico maior em que eu possa ter mais especialidades aqui ainda. Essa região é uma região muito carente desses serviços de beleza, serviços de excelência mesmo. Então é uma região muito carente e demanda inclusive mais especialidades que hoje a gente ainda não tem. Então o meu sonho é esse, de ter
um espaço físico maior em que eu possa trazer e dar oportunidade para profissionais também excelentes no que fazem para atender aqui no estúdio. Eu sou bem inquieta assim com a mesmice, né? Tipo, cheguei aqui, tá ótimo, agora eu vou sossegar, não. Eu cheguei aqui, aí eu já começo a pensar, tá, e agora? Qual vai ser o próximo objetivo, a próxima meta? Então, eu comecei nessa primeira loja de 15 metros quadrados, eu era sozinha. Aí trouxe... A primeira parceira que eu trouxe foi de unha tradicional mesmo, que era uma demanda também grande. Aí já passou uma outra, depois veio a Larissa, Nail Design, que continua comigo, com a gente, né, até hoje. Depois vieram as parceiras dela de unha, veio o cabelo. Então, eu fiz curso de extensão de cílios, que era também uma demanda. Fiz curso de design de sobrancelha, que eu não fazia antes, também era uma demanda que as clientes me passavam. E daí vai, ainda tem massagem, ainda tem podologia, ainda tem várias outras coisas. Então, a gente tem muito ainda o que crescer. Para quem quer empreender, quer iniciar seu próprio negócio, primeiro de tudo é buscar conhecimento. E não é buscar conhecimento e estagnar, é buscar conhecimento constante, evolução, evoluir sempre. Primeiro de tudo, adquira conhecimento que te dê segurança para você começar. Então, você tem certeza que é isso que você quer e tudo? Então, faça o plano de negócios. É fundamental. E não é só fazer uma planilhinha, não, eu acho que eu vou precisar de uma fachada, de uma mesa, não. Pega um plano de negócio mesmo, padrão, pega o do Sebrae, que está ali disponível para todos, e faça o seu próprio plano de negócio. Porque ali sim você vai ter noção real do que você vai precisar investir financeiramente, porque o financeiro impacta muito, 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 tanto na sua evolução quanto no seu declínio. Com um plano de negócio, sim, você vai ter segurança para iniciar, mas sem ele também é bem possível que seja fadado ao fracasso, porque você não tem conhecimento total do que vai ser necessário para sustentar uma empresa. Então, isso é essencial. Quando eu já estava insatisfeita por isso tudo, eu comecei a pesquisar. Fiz uma oração mesmo, né, e falei, ó, só me guia, porque eu tenho algumas habilidades manuais, minha mãe sempre me ocupou muito com vários trabalhos, várias coisas manuais em casa mesmo, para evitar, né, que eu me enturmasse com o pessoal da rua e tudo. Ela tinha um certo receio com isso. Então, para me preservar, ela me ocupava aprendendo a fazer coisas. Então, eu tenho facilidade com trabalhos manuais, com cabelo e tudo. E fui pesquisar para ver o que ia brilhar meus olhos, né? Então, no site do Senac, foi que eu encontrei o curso de depilação, que é especificado lá, e que me brilhou realmente os olhos. Então, eu fui até lá, eu vi todas as informações, fui até lá para ter mais informação a respeito. E o meu primeiro passo foi esse, de fazer o curso para ver se eu ia realmente me identificar com a área e como que seria isso na prática. Um pouco de medo eu acho que é necessário para você não sair fazendo besteira, né? Mas o medo não pode paralisar. Eu tinha medo, sim. Eu tinha medo, mas o meu desejo por um crescimento, por me realizar profissionalmente era muito maior. Então, continuei com medo, mas eu segui mesmo assim.